Olá, empreendedor! Seja bem-vindo ao podcast Consultório Empresa, uma série em áudio com reflexões, dicas, provocações e insights semanais sobre o mundo empresarial voltado para consultórios e clínicas. Meu nome é Plínio Tomás e vou te ajudar a se tornar um excelente empreendedor. E nesse 7º episódio do podcast Consultório Empresa, nós vamos conversar sobre os riscos que os pacientes, de modo geral, sentem correr quando estão com profissionais de saúde. Vamos lá. Você já deve ter reparado que muitas vezes o seu paciente, o seu cliente, tem algumas objeções que estão bem mais relacionadas com questões do tratamento e outras vezes são questões mais relacionadas a questões talvez financeiras ou outras. Na verdade, tudo isso passa por algumas questões que ele está pensando, que fazem parte do seu modelo mental, de alguns riscos que ele sente correr, que ele acredita que possa estar correndo. Este podcast eu vou falar sobre 8 riscos que o seu paciente certamente está pensando e que vai se transformar em barreira se você não tratar disso da forma correta. Então vamos lá, quais são esses riscos aí? O primeiro deles que eu quero mencionar, e eles não estão necessariamente em ordem de importância, eu chamo de risco físico. Ou seja, seu paciente fica pensando assim, será que eu posso ter algum tipo de sequela com esse tratamento, com essa proposta? Será que vai ficar cicatriz? Será que eu posso acabar com alguma limitação, seja ela física, motora, ao passar por esse procedimento, por esse tratamento? O simples fato do seu cliente ter esse tipo de medo, sentir esse tipo de risco, faz com que muitas vezes ele haja no sentido de rejeitar o tratamento, ou ele fica com tanto medo com essa possibilidade que consciente ou inconscientemente ele age para fugir disso, ou seja, ele tenta não fechar com você. O segundo risco importante que o seu cliente pode estar sentindo, eu chamo de risco sensorial. É aquele tipo de risco assim, será que vai ter gosto ruim? Seja lá o que for, vamos supor que seja algo bebível, né? Será que vai ter um cheiro insuportável? E principalmente nessa questão sensorial, será que vai doer? O medo da dor é mais do que aquele risco físico que eu falei agora há pouco, que é a consequência. Esse aqui é se durante o processo há dor. Então, muita gente tem tanto medo da dor que também cria objeções, ele inventa, a mente da pessoa acaba criando objeções para que ele fuja daquele tratamento. Um exemplo típico disso é alguém que tem medo de dentista. Qual que é o verdadeiro medo? O medo é que o procedimento em si vai doer, que a anestesia vai doer, que o canal vai doer durante o procedimento. Então isso aqui é tipicamente esse risco sensorial. Há também aqueles clientes que têm um terceiro tipo de risco, que é o risco emocional. O que é o risco emocional? É quando a pessoa está pensando assim, será que eu vou gostar do resultado? É com relação a quanto eu vou gostar ou não do fim, ou seja, do resultado daquilo que eu estou pensando em contratar ou realizar. Será que vai ficar como eu quero? Isso faz parte desse risco emocional. Então, se eu também não souber lidar com isso, eu vou fazer com que essa pessoa, esse cliente, fique com esse risco na cabeça e transforme isso em objeções muito sérias. Um outro risco bastante conhecido é o risco financeiro. Seu paciente pode estar pensando assim, mas será que vai ficar muito caro? Mas será que eu vou conseguir pagar? E assim, também tem gente que pensa, será que esse preço que ele está me dando aqui não tem pegadinha, ou seja, mais para frente vai aparecer uma fase 2, uma fase 3, ou algum gasto inesperado que eu acabo não conseguindo pagar, ou que isso vai me custar muito caro, depois eu não tenha como voltar atrás. Isso é muito comum. Eu já fiz essa avaliação em vários clientes que contratam, por exemplo, próteses ou órteses, diversas, né, na ortopedia, na odontologia, enfim, e muita gente tem essa questão, usa isso como barreira, acaba virando uma barreira importante também do tratamento. O quinto risco que eu quero mencionar para vocês aqui é o risco temporal. O que é o risco temporal? É relacionado a prazos, relacionado a horários.
Será que esse profissional aqui vai realmente cumprir o horário ou vai ficar sempre me deixando esperando como me deixou hoje? Será que esse prazo que eu estou contratando vai ser cumprido? Você provavelmente já sentiu esse tipo de risco quando está contratando, será um pedreiro, um marceneiro, um serralheiro, né? Você sempre pensa assim, será que realmente essa pessoa vai cumprir o prazo que ele está me dando? Da mesma forma, alguns tratamentos, principalmente tratamentos estéticos, nós clientes, de modo geral, temos às vezes a dúvida se aquele tratamento vai conseguir o resultado que está sendo objetivado no tempo necessário, né? Então, será que vai conseguir? Será que vai dar certo? O tempo que está me propondo vai ser suficiente? E por aí vai. O sexto risco parece talvez de alguma maneira aquele risco físico, mas é um outro. É o risco de morte. Muita gente, mas muita gente mesmo, em procedimentos de saúde, tem um medo muito grande de morrer. Alguns, mais do que ter medo da dor ou da sequela, como a gente já mencionou, têm um medo efetivo da morte. Por exemplo, uma cirurgia de maior porte, por exemplo, tomar anestesia geral, ou, por exemplo, algum procedimento mais invasivo. Então a pessoa tem o medo real da morte e por isso vai fazer de tudo o que é possível para evitar com que aquele procedimento aconteça. E eu repito, muitas vezes este ato de evitar ou de fazer ter esse tipo de atitude é inconsciente. Nem sempre a gente cliente, né? A gente está consciente de por que a gente está tendo esse tipo de atitude. Mas muitas vezes é este medo da morte. O sétimo risco que eu quero mencionar aqui para vocês é o risco social. O risco social é aquele quando a gente tem algum tipo de receio do que os nossos amigos, as pessoas com quem a gente convive, o que esses amigos vão pensar, o que eles estão achando disso, ou o que eles podem vir a achar. Por exemplo, muita gente tem medo de fazer, sei lá, um tratamento psiquiátrico, por exemplo, porque tem medo de parecer louco para alguém, ou algo assim. Será que as pessoas, o que as pessoas vão pensar que estão sabendo, quando ficarem sabendo, ou se ficarem sabendo que eu faço, por exemplo, um tratamento para disfunção erétil, né? Então, por isso que é tão importante, às vezes, o sigilo, eu garantir como prestador de serviço o sigilo daquele meu procedimento. Porque, para muita gente, o risco que ele sente mais forte é o medo de que seus amigos saibam, que possam zombar dele de alguma forma, ou que possam, sei lá, usar isso contra ele. Provavelmente é um risco infundado, mas de alguma forma, para a pessoa aquilo é muito forte, aquilo tem um peso muito, muito forte, ok? E o oitavo risco que eu quero mencionar aqui com vocês, mais do que o risco, é uma certeza oposta, ou seja, é uma garantia. A pessoa fica pensando assim, como eu posso ter certeza deste resultado? Né? Ou seja, o que acontece se não ficar bom? Ou seja, que garantia eu tenho, que garantia esse profissional, essa clínica me dá para me dar alguma segurança caso não aconteça alguns dos riscos que eu acabei de mencionar aqui. Então, a existência de garantias em si reduz todos os riscos anteriores, ou boa parte, né? Todos não, mas boa parte dos riscos anteriores, minimiza os riscos anteriores e ele por si só também já é um gatilho adicional no processo de decisão. Dessa forma, o que eu quero mencionar para vocês é que a gente precisa, enquanto prestadores de serviços, proprietários de clínicas, fazer com que toda a argumentação com as pessoas com quem a gente está conversando seja suficiente, seja forte para eliminar os riscos, todos esses que eu mencionei. Então, enquanto eu estou explicando para o meu paciente, para o cliente que está comprando o meu serviço, a proposta, o plano de tratamento, eu tenho que lembrar e entender e assumir, reconhecer que muito provavelmente esses riscos que eu acabei de mencionar estão todos, ou em parte deles, na cabeça do meu cliente naquele momento, esteja ele falando abertamente sobre isso ou não. Então, por exemplo, talvez ele esteja com medo da sequela, da cicatriz. Se eu não mencionar para ele esse fato, talvez ele saia daquela conversa com o medo daquela sequela e daquela cicatriz, daquela limitação. E, consequentemente, acabe falando não para a proposta de tratamento. Como é que a gente resolve isso?
Muito simples. Durante a minha fala, eu vou colocando para ele as informações de que aquilo, por exemplo, fica tranquilo que esse tipo de coisa não costuma dar sequela, ou tem tantos por cento de chance só de dar ou de não dar. Você vai falar a verdade dos fatos para o seu cliente, de modo que ele consiga chegar às conclusões dele, sem ficar imaginando bobagem. Será que vai doer? Bom, então eu tenho que contar para ele isso, se vai doer ou não, se vai ter cheiro ruim ou não. Será que há chance muito grande de ter desdobramentos desse tratamento em novas etapas que pode custar muito mais caro? Se isso for possível, eu tenho que contar para já eliminar o risco, porque o risco é que vira objeção. Se ele já sabe que vai ter, ele pode tomar uma decisão por contratar ou não. Mas o risco de talvez ter é que gera uma objeção, e essa objeção desconhecida é que é o problema. Da mesma forma com as questões temporais, etc, etc. Bom, enfim, se você conseguir trabalhar esses 7 riscos e mais a garantia, de deixar ele claro o que vai ser feito caso não aconteça alguma dessas coisas, se eu consigo entregar para ele tudo isso, eliminar tudo isso, eu estou eliminando barreiras, eliminando riscos e, consequentemente, fazendo com que ele fique muito mais tranquilo, confie muito mais na minha proposta e chegue a resultados de conversão, de venda muito melhores, né? Se o meu cliente está mais seguro com relação à minha proposta, certamente a minha taxa de conversão de oportunidades ou taxa de conversão de orçamento aumenta significativamente. Então, fica essa lição de casa, essa provocação para você trabalhar melhorando o seu discurso, o seu script de vendas em cada um desses itens que eu apontei aqui para vocês. Tenho certeza que vale muito a pena. Gostou do conteúdo? Compartilha com seus amigos, fala para outras pessoas estarem com a gente aqui no podcast Consultório Empresa. Espalha a notícia para as pessoas aí, tá? Quanto mais pessoas estiverem conhecendo isso, tenho certeza que é melhor para as classes de saúde como um todo. Então vamos junto nessa luta aqui, espalhar para outras pessoas, tá bom? Fica atento também que em breve a gente vai estar falando aqui das novas turmas do curso Consultório Empresa, que é um curso de 3 dias, em vários lugares aí pelo Brasil. Acompanha nas nossas páginas do Facebook, em todas as páginas nossas, no site, e você vai ver lá as oportunidades de datas de algum lugar que seja perto para você. Ok? Forte abraço e até lá, empreendedor!